Agora, nós vamos discutir um pouquinho sobre o que é o Lean Six Sigma. Essa palavra é muito difundida e a gente tem que quebrar um pouquinho. O que é quebrar? Vamos entender primeiro o que é o Lean e depois o que é o Six Sigma e como é que eles trabalham juntos. Então, o Lean, se perguntar para qualquer menina, para qualquer moça, ela vai saber o que é. Porque Lean é enxuto, igual modelo, assim, tipo Gisele Bündchen, sequinha, enxuta. E também, se você pegar e aplicar numa empresa, diz a mesma coisa, ou seja, a eliminação de desperdício. Então, eu tenho desperdício num processo, a primeira missão sua é eliminar. Se eu não conseguir eliminar, reduzir ao máximo. Esse é o grande objetivo aí do Lean. Então vamos ver esse exemplo que está na tela. Eu tenho o fornecedor e do outro lado eu tenho o cliente. O transporte do fornecedor até o cliente, o tempo de transporte é um desperdício. Por quê? Porque o cliente não vai pagar nada disso. Ele paga o produto que ele quer receber, e para ele é importante que o produto tenha qualidade no tempo certo. Marcelo, não entendi nada. Vamos dar um exemplo. Quando você vai comprar shampoo lá no supermercado, seja ele qual for, você vai lá na prateleira e pega o shampoo. O que você usa para escolher qual shampoo você vai pegar? Então vamos lá, vou usar meu filho, que ele puxou muito minha esposa. Um exemplo para vocês, por que eu estou falando que ele puxou minha esposa? Eu vou fazer compra no mercado, eu como homem, minha esposa passa a listinha, eu demoro 5 minutos. 5 minutos já peguei tudo, estou pagando, estou indo embora. Quando eu levo meu filho e minha esposa, é uma desgraça. Vai enganchando em tudo que é lugar. Vê lá um rótulo novo, para ver. Os dois são assim. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai pegar o shampoo lá na prateleira, eu tenho algumas características importantes que eu olho. Eu olho o preço e eu olho a qualidade dele. Minha esposa olha preço, qualidade, o principal para ela é o rótulo e a marca. Então vamos lá, quer seja o Marcelo Soares, ou a esposa, ou o filho dele, como clientes, nós não estamos preocupados que aquele shampoo que está na prateleira teve uma movimentação de estoque enorme, veio de longe para ser colocado no supermercado, teve um custo grande de estoque. O cliente não quer saber. Para mim, para o Marcelo Soares como cliente, pouco importa. Eu quero o shampoo, uma qualidade tal e num preço tal, ponto final, nota linha. Tudo além disso para o cliente é desperdício. E aí, pegando esse exemplo que está na tela, o tempo de transporte é desperdício. Ou seja, eu tenho que eliminá-lo ou reduzi-lo ao máximo, que é o que a segunda figura está mostrando. Vamos detalhar um pouquinho mais. Próximo slide. De onde nasceu o Lean? O Lean nasceu do conceito da Toyota. A Toyota, muitos anos atrás, era uma fábrica de produção de teares, ou seja, fazia a máquina, que chama tear, a máquina usada para fazer tecidos. E aí ela migrou o negócio para fabricação de carro. E a Toyota, ela tem 7, 8 desperdícios. Por que eu estou falando 7, 8? Porque são 7 pela Toyota e eu coloquei mais um, que é o 8º, que ela zela muito também, que é a questão de pessoas. Então a Toyota é a origem do Lean. No próximo slide, vamos lá. Vamos entender o que é o Lean Six Sigma. Vamos conhecer um pouquinho esses desperdícios que a Toyota trabalha. Vamos começar com o primeiro deles, que é a questão de espera. Marcelo, o que é espera? A espera é o tanto de tempo que, por exemplo, um produto leva para ser processado. Imagina aqui que eu tenho uma linha de produção e antes dessa máquina aqui, eu tenho um material esperando para ser processado. Esse tempo de espera até que ele seja colocado na máquina chama-se espera. Espera é desperdício? Porque você tem dinheiro ali aguardando ser processado. Você está pagando pelo tempo que ele está lá. Então, espera é um. Vamos pegar mais alguns para vocês terem ideia.
Transporte, nós já falamos, o cliente não paga por essa movimentação com o transporte. E não paga também com movimentação de carga. Imagina o cenário, lá dentro do supermercado. Na parte de estoque, eles têm várias empilhadeiras trabalhando lá. Então, o movimento que eles fazem de mudar a mercadoria de um lugar para o outro, o cliente não quer saber, é desperdício puro. Qual o outro desperdício que eu tenho? Superprocessamento. Esse é interessante. De novo, a gente volta na cultura. Cultura brasileira é a seguinte. Eu estou falando brasileira, mas isso tem fora também. Se eu estou com equipamento parado, eu estou tomando prejuízo. É assim que funciona. Equipamento para a empresa tem que estar funcionando. Se ele parou, está acabando o mundo. É um conceito interessante, porque eu já vi muitas empresas que continuam produzindo sem ter o pedido do cliente. Olha só, continua lotando material no estoque sem ter o pedido do cliente. Porque o conceito de máquina parada é um conceito que eu estou perdendo alguma coisa. E não deve ser assim. Então essa questão de eu produzir mais do que eu preciso é o que a gente chama de superprodução. Tem outra questão também, tem os defeitos. É desperdício? É. Quando eu tenho defeito, eu gastei muito dinheiro ali, investi tempo, investi recurso, e estou perdendo dinheiro. E vou ter que produzir de novo para tentar acertar. Mais um desperdício, para a gente conversar um pouco, retrabalho. Uma questão interessante, né, para você. Eu já visitei fábricas, e isso aconteceu na realidade 2 dias atrás, onde a fábrica tem um lugar para retrabalhar maior do que as outras unidades de fabricação. Ela criou uma fábrica de retrabalho, com 10, 15 funcionários. E retrabalho é você fazer o quê? Fazer de novo o que você não fez certo da primeira vez. Olha que absurdo que é isso. Né? E eles colocam... E eles ainda falam que é uma área nobre. Não é. É desperdício, é retrabalho, você está jogando dinheiro fora. Um outro aspecto muito interessante, né? Que é a parte de superprocessamento. Marcelo, não entendi o que é superprocessamento. É assim. Imagina que eu peça para vocês, eu quero esse produto desse jeito que está aqui, Essa tinta que está aqui em cima é uma tinta normalzinha, preta, tá bom. E aí vocês falam para mim o seguinte, não vou dar essa tinta preta não. Nós vamos pintar de tinta preta cromada do mar Adriático, que custa $200 a grama. Foi isso que o cliente pediu? Não. Para que você está colocando mais do que o cliente especificou? Você está jogando dinheiro fora. E ainda corre o risco dele não gostar do que você fez. Então, cuidado com isso. E o último desperdício que eu gostaria de falar, que eu coloquei, tá? Eu coloquei porque implicitamente a Toyota trabalha isso, que é o desperdício de pessoas. Olha o conceito dessa turma, que eu estou muito alinhado com esse conceito desde que eu comecei a trabalhar com melhoria contínua. Para a Toyota, a pessoa que vai trabalhar, ela não vai trabalhar só para fazer um movimento repetitivo, seja ele qual for. Ela vai para ajudar a pensar. Olha só. E eu sempre tenho falado nos treinamentos que se tem uma área que eu prezo demais é a operação. Seja ela qual for. Por quê? Porque o operador, ele que domina o que ele está fazendo. E mais do que isso, ele tem ideias que você não vai conseguir pensar sem ter o conhecimento dele. Mas uma coisa que a Toyota preza, olhando esse aspecto de pessoas, a Toyota não faz melhoria no processo até que o operador conheça muito bem aquela função. Olha que interessante. Ela não muda nada a não ser que conheça muito bem o que está sendo feito. Então o desperdício de pessoa é muito importante. E desperdício de pessoa é o seguinte, o operador em qualquer empresa normal, ele vai lá e fica fazendo o trabalho repetitivo. A Toyota, por exemplo, pega o potencial desse operador para
ter novas ideias, para avançar, para criar melhorias. Essa é a mentalidade da Toyota. Então, com isso, eu gostaria que parasse e pensasse. Olha só, o Marcelo está falando desses desperdícios que a Toyota elencou. E a principal missão é eliminar ou reduzir. Ok, faça um exercício você. Olha lá, toda casa tem, se não tem vai ter um dia. Olha lá no quartinho de ferramenta, dá um pulinho lá e vê se você não consegue ver quanto desperdício tem lá. E faça a seleção do que está lá, organiza o que está lá. Eu aposto para você que vai sair umas 10 caixas de material que tem que ser jogado fora. Ou seja, esses conceitos eu posso aplicar tanto no quartinho da minha casa, como também posso aplicar nos processos. Parece simples e é simples, 8 desperdícios claros. Só que tem um desperdício que eu queria chamar a atenção, porque ele é causador de outros, ele cria outros problemas. Então vamos entender isso. Tem um aí que vocês estão vendo que é estoque. Ah, Marcelo, está falando que não precisa de estoque? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que um estoque mal dimensionado, ele causa problemas. Então vamos ver a imagem comigo. Imagina o seguinte, que a sua empresa tem um estoque de 1.000 metros quadrados. Marcelo, não tem ideia do que é isso. É coisa pra caramba. Aí você vai lá e vai armazenar bobinas de aço, extremamente caras e sensíveis, que laminou até uma espessura muito fininha. As máquinas não podem ficar paradas, né? Porque essa é a mentalidade que se tem. Então vamos produzir. Começa a produzir, pega a bobina que é sensível, com a empilhadeira, coloca lá. Pega, coloca lá, pega, coloca lá. Fez um nível de bobinas. Ah, mas ainda posso produzir mais. Coloca uma em cima da outra. Faz o primeiro nível, depois faz o segundo e o terceiro. O que eu causo com isso? Ó, com a ideia na sua cabeça. A empresa é sua, o estoque é seu, é grande estoque, está muito empilhado. Qual o problema que esse processo enfrenta? Movimentação. Eu tenho que manusear essas bobinas sensíveis. O que eu causo? Eu causo defeito, eu causo retrabalho, eu causo movimentação. Enfim, o estoque como desperdício, ele gera outros desperdícios. E tem também o desperdício de pessoas, né? Operador de empilhadeira movendo o material de um lugar para o outro. E tem outro risco também que o estoque não balanceado causa. Risco de acidente. Quer seja acidente com pessoas, meio ambiente e daí por diante. Ou seja, esse conceito da Toyota de que o desperdício tem que ser eliminado ou reduzido ao máximo, ele fomenta outras coisas. Ele fomenta outras melhorias. Ele fomenta você começar a questionar as coisas. Por que eu tenho essa quantidade de estoque aqui? Por isso que a brincadeira que eu fiz com o quartinho, vai lá ver. Quartinho é um estoque. Estoque para quê? Tem gente que tem amor pelo estoque, né? Mas se for olhar racionalmente, precisa ter? É um desperdício? É. Né? Então, guardem bem esses 8 desperdícios. Vamos seguir então, vamos ver o próximo slide. Então vamos falar um pouquinho agora do 6 Sigma. Nós vimos, né, acabamos de ver o Lean. O que é o 6 Sigma? Na realidade, é uma metodologia estruturada para melhorar processos já existentes. Marcelo, por que processos já existentes? Porque se o processo for novo, tem uma outra metodologia chamada de Design for Lean Six Sigma, que trata produtos, serviços e processos novos antes de serem implementados. E o 6 Sigma está muito ligado à gestão de um negócio. Ele ajuda demais a gestão e a você focar onde é importante. Vejamos o próximo slide. A tradução do 6 Sigma significa 3,4 defeitos por oportunidade. O que é isso? 3,4 defeitos por produto produzido, serviço feito ou processo executado. Então vamos dar um exemplo. Um exemplo aí de 3,4 defeitos. Eu tenho a produção de brinquedos. Significa que em 1 milhão de um determinado brinquedo produzido, eu tenho 3,4 defeitos só.
Ah, Marcelo, é muita coisa, não sei o quê, não sei o quê. Como diria um amigo meu de Ouro Preto, mas sofreu a mãe do porco espinho na hora do parto. É factível, sim. É factível e tem que ser a meta de qualquer pessoa que queira melhorar o seu processo. E 3,4 defeitos por 1 milhão significa que eu tenho uma conformidade de 99,9966% no meu processo. Essa é uma tabela que mostra a evolução dos sigmas e quanto defeito eu tenho, dependendo do sigma que eu estou trabalhando. Então, o processo 6 sigma tem 3,4 defeitos por milhão. Um processo 5 sigma tem 233. 4 sigma, 6.210. 3 sigma, 66.807. Essa figura mostra bem o que nós estamos querendo dizer. Então você, no seu processo, na sua fábrica, aquela brincadeira que eu fiz há uns minutos atrás com você, essa seta significa aí a evolução que você tem que ter na sua empresa. Ou seja, ninguém está pedindo que drasticamente você aplique lá, por exemplo, o Lean Six Sigma. Nós queremos ver uma evolução, sempre objetivando uma melhora contínua. No próximo slide, Six Sigma. Onde é que nasceu isso? Nasceu na Motorola, em 86. É interessante essa parte da Motorola, porque o presidente, na época, ele fez não diria que foi uma afirmação, mas enfim, ele teve uma visão de que em 20 anos o celular seria muito mais importante que o relógio. Para quem não é dessa época, eu acho que não deve ser, em 86, o relógio era extremamente vital para qualquer um. Com essa afirmação, o que aconteceu? 20 anos depois, o que é o celular para você? Eu tenho um amigo meu que se eu perguntar para ele o que é o celular para ele, ele fala que é tudo. Ele falou para mim isso. Tudo, para mim é tudo. Ou seja, ele se tornou algo tão importante que hoje em dia é essencial. Em 87, a Motorola ganhou esse prêmio nacional. Ou seja, como o Six Sigma começou com a Motorola, mas quem é referência hoje? A GE. Ainda é. 96 teve um destaque muito grande com Jack Welch, só que olha quanto ela investiu, 400 milhões de dólares entre 96 e 97, teve muita gente treinada e bem treinada, e teve um ganho também de 1,5 bilhões de dólares em 99. Ou seja, está mais do que provado que isso funciona. Então vamos para frente um pouquinho. O Six Sigma. A última discussão que nós tivemos foi a questão da Motorola. Nasceu com a Motorola. E hoje a GE é a referência em Six Sigma. Mas o Six Sigma, na realidade, ele é redução da variação. Todo o processo no universo varia. Se eu pegar a temperatura, por exemplo, de quem está comigo agora na sala, pega o Bruno, pega o Gustavo, se eu medir a temperatura dele agora, vai dar um valor, vamos citar um exemplo, 36,5. Se eu medir daqui 10 minutos, vai dar outro valor, né? 36,4 e daí por diante. Ou seja, esse valor fica flutuando. Essa flutuação é a variação. O Six Sigma, o que ele quer? Ele quer que eu tenha uma variação mais estreita possível. Quando eu tenho 3,4 defeitos por milhão, que é a definição do Six Sigma, significa que minha variação no processo é muito pequena. Se eu juntar o Lean, que é eliminação de desperdício ou redução, e o Six Sigma, o que eu tenho? Você tem um casamento muito grande e importante. Por quê? Imagina um processo. Usando o Lean, eu tiro o desperdício que tem. Usando o Six Sigma, eu melhoro a variabilidade dele. Então é a fome com a vontade de comer. E é assim que a gente aplica. Um ponto importante, sempre que eu lembro disso, eu faço questão de frisar. Sem paixão por ferramenta. Sem paixão por metodologia. Cuidado com ser extremista. A metodologia tem que te guiar e a ferramenta tem que te ajudar. Então não é para usar todas as ferramentas que tem. Tem que usar a que mais
for importante para aquela fase do projeto. Tudo bem? Então vamos lá. O Lean e o Six Sigma, eles se juntam e se fundem e criam uma sinergia.